Pessoal, muito bom dia. Hoje, 27 de outubro de 2021, retomada da disciplina Metodologia de Projeto Científico, ministrado no curso de Agroindústria para as turmas de primeiro ano. Hoje nós vamos fazer uma atividade de mapeamento de conhecimentos, considerando a primeira parte da disciplina, e eu vou compartilhar com vocês um link no chat. Cliquem, por gentileza, nesse link. Farei o compartilhamento da tela. Beleza, ao clicar nesse link, depois vocês digitam o nome de vocês, o nome real, tá? Por gentileza. Essa plataforma a gente utilizou durante o primeiro semestre. Então, acredito que vocês já estão um pouco mais familiarizados com ela. Se alguém tiver dificuldade, às vezes, com questão de barulho, e também porque eu deixo o meu áudio aberto e tiro algumas dúvidas de estudantes, vocês sabem onde silenciar o vídeo do Google Meet, não sabem? Na parte superior tem um ícone representando um alto-falante. Se vocês clicam lá, é possível silenciar. Então, eu falo isso porque eu vou deixar o meu áudio aberto 100% do tempo para dar suporte àqueles que... Professor, só interrompendo o que o senhor falou, porque minha internet caiu e eu voltei agora. Tu lembras até que parte tu estavas? Do início, antes de eu começar a gravar. Tá, beleza. A gente vai aplicar um joguinho, que é exatamente para mapear conhecimentos, ver o que vocês ainda lembram, o que não lembram, e a partir dele fazer revisão. Eu acabei de compartilhar o link, não sei se chegou aí para ti. Não tem aqui não. Não chegou? Então encaminho novamente. Só um instante. E agora, Mariana, chegou aí no chat? Sim, já chegou aqui já. Beleza. Eu vou encaminhar agora no grupo também, porque eu acho que acaba facilitando. Veio aqui a mensagem, desculpa. Eu tô focando na tela do joguinho e do Google Meet, já são duas telas, mas aí eu vou olhar aqui também a do grupo. Bom, acessar, colocar o nome real, a gente vai fazer uma atividade de mapeamento, eu vou dedicar 10 minutos para esse quiz, com tolerância aí talvez de 2 minutos, então vamos ficar 12 minutos nesse quiz, e a partir dele a gente faz a execução da aula. O que eu estava dizendo alguns ficam incomodados com o áudio aberto e o fato de eu ficar dando suporte aos alunos quando tem alguma dúvida. Então, no Google Meet existe a opção de silenciar. É só vocês olharem aí na tela do Google Meet, que tem como se fosse um ícone de alto-falante, e aí se vocês clicam nele, pode deixar sem áudio. Então, se vocês tiverem essa preocupação, eu prefiro dar o suporte por áudio, porque é mais rápido. Então, a pessoa teve uma dificuldade, travou alguma coisa, ela informa lá e a gente segue. E eu já tento auxiliar. Bom, qualquer problema que vocês tiverem, não conseguiu entender a mensagem que aparece, façam um print e mandem no grupo do WhatsApp, tá? Porque lá eu consigo ver exatamente qual é o problema, e se for uma questão que preciso traduzir, se eventualmente vocês não entenderam inglês ou espanhol, eu traduzo e já digo o que a plataforma está pedindo. Mas isso aqui a gente até já fez bastante no semestre passado. Se a conexão cair, eventualmente vocês podem clicar novamente no link e, se não aceitar o mesmo nome, colocar um ponto, um número antes ou depois, e vai funcionar tudo normal. Só não façam sem o nome real, beleza? Que isso aqui também é avaliação de participação. Bom, pergunto, tem alguém fora do joguinho? Não silencia, ou Solano? Caramba, velho. Eu faço isso direto. Uma outra opção é reduzir bastante o volume do smartphone, mas acho que não reduz até zerar, não. Pelo menos de alguns não reduz. Ontem a gente teve esse problema numa aplicação na agronomia,
Mas no meu ele silencia, deixa, enfim, era uma possibilidade. Pessoal, tem alguém com problema que precisa que aguarde? Agora nós estamos com nós estamos com 22 participantes. Deixa eu ver quantos tem na sala. Eu tô com dois, ocupando dois espaços. Agora subiu para 23. Então, se tem 27 menos 2, seriam 25. Então, faltariam duas pessoas. Isso se estiver tudo certo, né? Alguém não está conseguindo acessar? Ou ainda não está no joguinho? Bom, se ninguém se manifestou, deixa eu verificar, não tem nada, nenhum aviso no grupo. Então, pessoal, podemos iniciar? Beleza. Então, bora lá. Começando. Bom dia, Raíssa. A gente começou a executar um jogo. Eu vou te encaminhar aqui o link. A gente já iniciou, porque a gente havia combinado de começar as aulas 9. E daí tu pode acessar, colocar o teu nome real, e iniciar a participação no jogo. Beleza? A gente vai ter 10 minutos com tolerância de mais 2. Então a gente vai até umas 9h25 nesse joguinho. Ok, professor, desculpa o atraso. Tudo bem. Acho que o Olga entrou agora também. Agora, a sua internet está ruim, não estou conseguindo passar para a próxima questão. Realmente a velocidade da conexão ela vai atrapalhar um pouco. Beleza, Olga? Não sei se chegaste a entrar antes e caíste, mas a gente está aplicando o joguinho, vai ficar até 9h25 nele, e aí depois a gente começa uma parte expositiva e a propósito do trabalho avaliativo de vocês.
Olá, João Vitor. Bom dia. A gente começou a aplicar um joguinho, mandei o link dele no grupo do WhatsApp e a gente vai até 9h25 na execução dele. Então, se eventualmente quiser participar, dá tempo ainda, clica no link. Só não tem exatamente o mesmo tempo que os demais tiveram, por a gente já ter iniciado. Professor, o meu quiz está com problema. Eu coloco as respostas, envio e ele fica carregando as respostas. Não vai. Perdão, alguém chamou? Beleza, Laiane, terminou mesmo. Deixa tudo aí, vai lá da sua aula, não vou arrumar.
Vai sim, ô Solano, nota de participação. Pessoal, 4 minutos e a gente faz o encerramento. Três minutos, galera. Dois minutos. Pega. Fiz ontem à noite. Tem 4 horas, senão não seca. Mais um minuto, galera. Beleza, 9h25, eu vou só esperar eu mudar para 9h26 e aí eu finalizo. Então, aproveitem os últimos segundos. Deve ter tido alguma falha de conexão, Rania. Mas aí, esse try again é tentar novamente, não é? Então, acaba que é a única coisa que Eu dá. entrei e fiz novamente. Eu vi que teve mais de um, né? Tranquilo. Ponto 5, Rainha Beatriz, ponto 5. Beleza. Professor, o meu amigo tá terminando de responder, porque ele entrou atrasado na aula. Quem? O João Vitor, o Pombinho. É o Marx? Isso. Ele terminou, tá ali, ó. Aparece na tela até. João Vitor Marx, terminou. Deixa eu só verificar aqui Terminou? como é que está. Sim. Mas foi esse João Vitor Marx, terminou. Até errou bastante, né, João?
Beleza, galera, vou encerrar aqui. Os melhores resultados aí, Yasmin, Rânia, Heloísa. Muitos parabéns. Pessoal, a nossa ideia é verificar como é que vocês estão em relação aos conhecimentos da disciplina, porque a gente vai precisar para essa segunda parte. E daí a gente foca, então, aqui no que teve maior percentual de erro, já que o que teve maior acerto, aparentemente está tranquilo. Então, aqui, se a gente parar para analisar, beleza, muitos parabéns, Yasmin. Se a gente parar para analisar, questões que tiveram maior percentual de erro foram a questão 1 e questão 6. Então, por elas que a gente inicia. Vamos lá. Questão 1 talvez tenha tido um percentual maior, porque pode ser daquelas que exige que marque mais de uma resposta, ou com possibilidade de marcar mais de uma resposta. Então, se não marca todas as que deveria considerar corretas, então ele considera o resultado errado. Mas aí, quando eu vou avaliar para fins de nota, eu até atribuo metade da pontuação, serão 2 ou 3 e por aí vai. Bom, bora lá. Na primeira parte da disciplina, a gente fez uma discussão sobre o que seria conhecimento. A gente falou um pouquinho sobre acúmulo de informações, especialmente a partir da escrita, a gente passa a ter uma fixação de mais informações e informações que garantem um avanço no sentido de que a escrita ela permitiu que a informação ficasse em repositórios ou armazenada e que retratasse aquele estágio de conhecimento. Então, hoje, por exemplo, a gente já parte do que está acumulado, como conhecimentos prévios sobre vacinação, conhecimentos sobre tratamento de alimentos, como é o caso do tratamento do leite lá, da pasteurização, no caso. Então, a gente já parte desse conhecimento que está acumulado, testado, validado e registrado por meio da escrita. Antes mesmo da escrita, o ser humano já fazia esse acúmulo de conhecimento por meio da oralidade, então da fala, né? As gerações mais antigas, consideradas sábios, eles repassavam isso para os mais modernos, para os mais novos. Bom, a gente fez um pouquinho dessa discussão e falou sobre 4 tipos de conhecimentos, que seriam os tipos considerados mais básicos. A gente falou sobre o tipo de conhecimento do senso comum, aquele decorrente do que a gente chama de empiria ou empirismo, ou também conhecimento empírico, que é relacionado com o cotidiano, com as experiências, não necessariamente estruturado, e aí eu digo não necessariamente, galera, porque a gente tem a tendência ou quase que a mania de tentar dizer que o senso comum ele não organiza conhecimento. E a gente a todo momento está organizando conhecimento. Se a gente decidir ir a um zoológico numa cidade um pouco maior, a gente vai estruturar essa ação. A gente vai pensar, eu posso precisar de óculos de sol, posso precisar de protetor solar, posso precisar de repelente, vou precisar de dinheiro para um lanche, vou precisar do cartão do passe livre, para pagar as passagens, vou precisar traçar o itinerário, vou precisar estimar as horas. Então, a gente faz isso. É natural do ser humano. Então, o conhecimento do senso comum, ele não necessariamente segue a mesma estruturação do conhecimento científico, mas não quer dizer que ele é desestruturado. Beleza? Então, falamos do conhecimento do senso comum, falamos do conhecimento científico, que é aquele... Professor, vou ter que sair da aula, pois está chovendo muito aqui. Tranquilo, calma. Então, o conhecimento científico já é aquele conhecimento que tem uma metodologia diferenciada e faz testagem. Galera, é que aqui já está bastante sol, até aqui que eu estou falando é com Fresa junto do Instituto. Mas se eventualmente tiver uma situação com raio, essas coisas, aí vocês avisam, que aí a gente analisa. Beleza?
Bom, a gente falou então de conhecimento do senso comum, falou de conhecimento científico, esse conhecimento ele segue uma metodologia, um percurso diferenciado. Depois a gente falou de conhecimento religioso, falou de conhecimento filosófico. O conhecimento religioso ele tem uma base que a gente chamou de base dogmática, ou seja, ele considera coisas considera que determinadas coisas são verdades e que a partir delas é que a gente constrói o conhecimento de natureza religiosa. Então, sem uma tríade de Pai, Filho e Espírito Santo, por exemplo, o católico ele não estruturaria exatamente o mesmo conhecimento religioso que tem, não é? Então, o conhecimento religioso ele parte de dogmas que seriam como que conhecimentos prévios ou pressupostos, ou a base para a formação de um conhecimento. E essa base, a base dogmática, os dogmas, eles não aceitam contestação. Então, sem a gente pensar num Deus, nessa tríade e tudo mais, a gente não segue a religião católica e a realização dela, porque a base dela é nesse dogma, não é? Esse é um dos dogmas, no caso. Bom, a gente falou também de conhecimento filosófico. E aí nós falamos que o conhecimento filosófico, ele rediscute questões mais amplas sobre questões, rediscute questões mais amplas sobre a existência ou aspectos da existência humana. Então, enquanto a ciência, muitas vezes, ela traz um conhecimento estruturado por meio de um método para tentar resolver um problema, como a conservação do alimento, cuidados com a saúde, a filosofia está um nível acima disso, refletindo sobre as próprias causas, a partir da organização da sociedade, dos valores que a gente dá para cada coisa, dentre outras possibilidades. Bom, a nossa questão, ela era sobre conhecimento. E aí ela tem quatro alternativas. E a primeira delas diz o seguinte: o conhecimento ele é formado a partir do acúmulo de informações sobre determinado fenômeno. O fenômeno, pessoal, são os acontecimentos, as ocorrências do dia a dia, como uma árvore gerar um fruto, esse fruto amadurecer, cair. Quando eu estava terminando de responder o quiz, minha internet caiu, então não sei se minhas respostas foram salvas. Ele salva até o ponto em que teve a última resposta. Mayra Anunciada, deixa eu ver aqui. Faltou a última questão, tá? Foi até muito bem, muitos parabéns. Faltou só a última questão mesmo, mas ele salva de maneira automática, tá? Bom, então a primeira alternativa diz que é formada a partir do acúmulo de informações sobre determinado fenômeno. É como a gente falou, exatamente. O ser humano ele só evolui a partir desse acúmulo de informações sobre as coisas que vão acontecendo no cotidiano, na sua vida, especialmente em questões importantes da vida, como alimentação, reprodução, produção de lavoura, cultura, seja, enfim, lavoura, seja criação de rebanhos, por exemplo. Então, é mais ou menos assim que o ser humano vai estruturando, e a partir disso, as questões que interferem, como clima, tempo, as estações do ano, enfim. Então, sim, o conhecimento é esse acúmulo de informações sobre determinado fenômeno. A segunda, apenas consideramos conhecimento aquele que é decorrente do método científico. Bom, na primeira parte da disciplina, é para a gente ter conseguido chegar a um cenário em que a gente tem diferença de conhecimento. O conhecimento religioso, ele não está na mesma hierarquização ou na mesma competição que o conhecimento científico. Eles têm valores diferentes, espaços de aplicação diferentes, e eles se complementam nos diversos aspectos da vida do ser humano. Então, a gente tanto precisa do conhecimento científico para fazer coisas que tenham um resultado adequado, que a gente melhor aproveite questões como características dos seres humanos, faça a seleção dos nossos rebanhos por meio de melhoramento genético a partir da observação de características consideradas boas e por aí vai, quanto a gente precisa de conhecimento religioso. Pelo menos para boa parte das pessoas, o conhecimento religioso ele forma uma base
que o conhecimento científico não consegue preencher ou ocupar e por aí vai. Então, não tem hierarquia, não tem um melhor que o outro, tá, pessoal? Então, o conhecimento não precisa ser apenas o conhecimento do método científico ou decorrente da aplicação do método científico. Então, a gente tem outros tipos de conhecimento com outras possibilidades de formação. Então, está errada. A terceira opção, uma vez formado, não mais se altera com o passar do tempo. O conhecimento está mudando o tempo inteiro, não é? O que a gente acreditava antes, a gente já não acredita necessariamente hoje. Algumas coisas se mantiveram, outras não. Ciência é muito disso. Os cientistas ficam constantemente estudando as mesmas situações e, eventualmente, uma coisa que foi considerada boa durante um bom tempo, depois a gente descobre que ela pode descobrir, no caso, que ela tinha a relação com aquele resultado bom, e outras vezes não era exatamente ela que tinha, como é o caso do efeito placebo, por exemplo, não é? Então, está errado, o conhecimento ele muda, está em constante transformação, não necessariamente tudo muda, tá, galera? Ponto de ebulição, escala de temperatura, essas coisas, elas têm uma durabilidade muito maior. Eventualmente pode ter mudanças sobre essas escalas, mas é um conhecimento considerado mais perene, como no caso dos pontos de ebulição de determinada substância. A princípio, se mantiver as questões ambientais, a gente tem uma perenidade sobre isso. Mas, claro, se altera a pressão, essas coisas, pode ter diferentes resultados. A última, mesmo que a sociedade valorize bastante o conhecimento científico, não é o único tipo existente. Verdade, a gente citou pelo menos 4. Tudo bem aqui? Ficou alguma dúvida sobre esse ponto? Então, tinha 2 alternativas que estavam corretas. Talvez isso seja o motivo de ter bastante erro na questão. A próxima vai ser a questão 6. Tudo bem até aqui, galera? Tudo ótimo, ué. Um pouco tossindo. Eu não vou poder aceitar convite para Rio nenhum, porque estou tossindo. Bom, a sexta... Tô vendo. Pois parecendo cachorros que ficam assim na rua tossindo. Tosse Enfim. de fumante. Pois mas eu nunca fumei na vida, né? Então, tem algum Desculpa, problema aí. Pelo menos, que eu lembre, não. Beleza, é melhor... enfim, quando o conhecimento existente não explica um fenômeno, pode-se dizer que existe um problema, para o qual são formadas conjecturas que são testadas compondo a base de um determinado método. Galera, na primeira parte da disciplina, a gente tentou colocar de maneira bastante simplificada que o método dedutivo ele decorre lá do silogismo grego, com aquelas premissa maior, premissa menor e a parte da conclusão. Ele parte de um cenário mais amplo. Isso aqui é mais para fins metodológicos. A gente explicou no semestre passado. Então, a gente tem uma visão ampla sobre um determinado conhecimento e, a partir dela, a gente vai fazendo recorte. Então, o silogismo grego ele trabalha com uma estrutura das 3 frases, né, sendo a última a conclusão. A conclusão decorre necessariamente de premissa maior, premissa menor. Então, se tiver algum item, se a premissa não pode aparecer algo novo, por exemplo, e a gente segue uma regra do geral, a observação do fenômeno geral para o particular. E aquele clássico exemplo lá que a gente usa de todo homem é mortal, que seria a premissa maior, a gente tem a premissa maior fazendo um recorte dentro dessa premissa, a gente tem a premissa menor fazendo um recorte dentro da premissa maior, que seria trazendo algum homem, especificando ou trabalhando de maneira específica com um deles e chegando à conclusão. Então, se eu falar toda mulher é mortal, a Rania é mulher, então a conclusão é que necessariamente a Rania é mortal, porque a conclusão só pode decorrer do resultado da relação entre a premissa maior e a premissa menor. A gente falou que o método indutivo é aquele método... Só um instante.
A gente, a gente falou que o método indutivo é aquele método que decorre da observação. E o método indutivo, a gente parte da observação de fenômenos isolados, eles vão ocorrendo dia a dia e tudo mais, e a partir disso a gente vai formulando uma regra que tente se estender a todos aqueles casos semelhantes. Então, sei lá, a galinha, observou que a galinha tem um ciclo de desenvolvimento que a partir do 6º mês ela começa a fase de postura, e aí observou diversas espécies, isso foi uma característica comum, então a gente generaliza, entendendo que toda galinha, pelo menos essa doméstica, vai começar a postura por volta do 6º mês. A gente observou 100% das galinhas? Resposta, não. Mas a gente observou um número suficiente de galinhas que permite dizer que isso é uma característica comum. Então, o método indutivo, ele parte do caso concreto, da situação específica, tentando, a partir dela, criar regras gerais. Em seguida, a gente tem o método hipotético dedutivo, que seria exatamente o método que se adequa a esse nosso enunciado. O método hipotético dedutivo, ele precisa necessariamente ter um problema. Esse problema, a partir do conhecimento que a gente já tem, a gente começa a conjecturar. E essa conjectura é pensar em possibilidades que sejam razoáveis. Então, a gente não pensa coisas bizarras. A gente pensa que, por exemplo, qual a probabilidade, por exemplo, sei lá, vamos pensar aqui num problema. Melhoramento de determinada espécie a partir de cruzamento, aliás, o surgimento de uma nova espécie a partir do cruzamento entre espécies. Então, a gente pode ter diferentes raças de galinha, por exemplo, aquelas que têm o topetinho, aquelas que têm penas nas pernas, aquela que tem a coloração da carne mais escura, como é o caso, acho que das sedosas do Japão. Enfim, aí a gente pode pegar e começar a pensar, eu quero uma ave que ela seja corte mais postura, que ela tenha um perfil híbrido. Aí eu vou pensar, quem que tem a melhor característica de postura? Aí eu vou pensar numa Leghorn lá, italiana. Quem é que tem boa característica de corte? Eu vou pensar no índio gigante. Aí eu vou começar a ver possibilidades. Se eu fizer o cruzamento aqui dessas duas, vai sair um resultado com essas características. Mas aí eu posso pensar também numa característica de ave ornamental. Então, talvez entre aí um cruzamento com sedosas do Japão. Então, eu vou pensando em hipóteses e elas precisam ser testadas para, a partir disso, eu verificar quais resultados são bons e quais resultados são ruins. Então, sempre que eu tenho um problema e a partir dele eu começo a fazer conjecturas, percebo que eu não pensei em nada bizarro, tipo, cruzar uma galinha com, sei lá, um ganso seriópsis. Não pensei nisso, porque a gente também não pensa a bizarrice, a gente pensa a partir de um padrão razoável de conhecimento construído. Então, vou tentar cruzar galinhas, porque se eu cruzo entre espécies totalmente diferentes, ainda que eventualmente saia um descendente, ele pode sair infesto, então não resolveu o meu problema. Então, o teste de hipóteses, elas não são hipóteses absurdas, elas são coisas que a gente consegue antecipar por meio da conjectura. Conjecturar, pessoal, é ficar tentando pensar, isso aqui, esses dois elementos têm essas características, se eu fizer alguma relação entre eles, vai sair uma combinação X. Então, não é qualquer coisa que vale, tá? Então, esse é o método hipotético dedutivo. O método dialético, ele é um método que vai surgir com um carinha que talvez você já tenha estudado nas aulas de história, que seria o alemão Karl Marx. Então, o Karl Marx ele vai estudar a sociedade lá do período da Revolução Industrial, especialmente lá do primeiro ciclo, e ele vai trazer essa ideia de estruturação da sociedade
a partir de classes e os bens da sociedade ficam distribuídos em classes de maneira bastante desigual. É pensar que alguém ganha, sei lá, 40 mil, alguém é muito milionário e outro passa fome, não tem sequer onde dormir e tudo mais. Então, o método dialético do Marx ele vai começar sendo aplicado a questões sociais ou estudos sociais, portanto, envolvendo pessoas, classes, a sociedade e por aí vai. E aí ele começa trabalhando a questão da contradição. E a contradição é o que leva ao desenvolvimento desse raciocínio dialético. Então, a gente tem realidade, a gente tem os aspectos que se contrapõem a essa realidade ou se contradizem com ela. Tipo, a gente tem realidade, como a sociedade, né? Os seres humanos. A gente tem a organização em classes, então isso aí passa a ser a contradição. Por que um ser humano que é exatamente congênere com o outro, né? Por que um tem milhões na conta e outro tem nada? Por que um passa fome e outro não? E por aí vai. E sendo que não é uma questão necessariamente biológica. Então, o método dialético, ele vai trabalhar a partir dessas contradições num ciclo que a gente fala que tem sempre uma tese, que é a situação que a gente analisa, uma antítese, que são as contradições que a gente identifica nessa situação analisada, e uma síntese, que seria um novo cenário com possibilidade de melhoria daquelas situações. E aí, professor, mas qual seria a situação, a parte de síntese, então, dessa situação que o senhor falou? Bom, uma sociedade que redistribuísse melhor os recursos, seja assegurando condições mínimas de vida para aquele coitado que passa fome, mora na rua, seja, às vezes, tirando de quem tem mais para repassar para quem tem menos. Seja o poder público pagando por um auxílio, por exemplo, ou seja, indo lá e tirando diretamente de alguém para auxiliar outro, né? Então, seria mais ou menos assim. Tudo bem até aqui? Verificando aqui a próxima, a gente teve, vai ser na 5, na 7 e na 8. Então, vou fazer, na verdade, o contrário. Vou começar pela 8, depois a 5, depois a 7. Aí a gente termina essa rodada de revisão. Seria o quê? 8, 5 e 7. Nessa ordem. Questão 8, pessoal. Bom, toda pesquisa ela tem os seus objetivos. E aí, quanto ao objetivo dela, ela pode ser de 3 tipos. Uma pesquisa exploratória, com etapa exploratória, uma etapa descritiva e uma etapa explicativa. A etapa exploratória da pesquisa, galera, é quando a gente está tentando saber. Tá, a gente pode achar uma coisa legal. Por exemplo, eu gosto muito de jogos, gosto muito de ciência da computação. Tá, mas eu não sei ainda muito sobre essa área. Por exemplo, vocês, daqui a 2 anos, vão estar tomando talvez uma das decisões mais importantes das vidas de vocês. Que será o quê? Definir para qual curso vocês vão tentar depois no sistema SISU, ou vestibular em universidade privada, o que seja. Então, vocês vão escolher uma área, mas vocês ainda não sabem bem. Será que eu vou ser feliz sendo médico, advogado, engenheiro, zootecnista? Será que eu vou ser feliz sendo isso? Então, quando vocês fazem essa pergunta, vocês... Só um instante. Bom, voltando. Quando vocês fazem essa pergunta, se vocês serão felizes exercendo determinada profissão, vocês precisam, antes, para responder com uma certa segurança, saber o que essa profissão faz. Saber como é o estilo de vida da pessoa que segue aquela profissão, quais são as condições de trabalho,
como que elas são em família normalmente, quanto que elas costumam ganhar, a que lugares elas costumam ir para fazer as atividades profissionais e por aí vai. Então, para vocês fazerem isso, vocês passam por uma etapa exploratória, em que vocês vão, eu quero ser agrônomo. Aí vocês vão ver, puxa, será que tem agrônomo em Confresa? Quanto será que ele ganha? Em que ele atua? Puxa, mas eu não gosto de lavoura de soja. Será que vai ser só isso? Aí vocês começam a buscar mais coisas. Então, quando vocês estão nessas atividades, vocês estão numa pesquisa na etapa exploratória em relação ao objetivo. E por que ela seria exploratória em relação ao objetivo? Porque a ideia de vocês, o que vocês querem ao final, é ter um conjunto de conhecimentos que dê um panorama. É como se vocês sobrevoassem lá sobre a área de atuação do agrônomo, no nosso exemplo. Bom, depois que eu já formei conhecimento, já sei, não, eu quero realmente ser agrônomo, quero realmente ser médico e tudo mais, aí quando a gente vai para a atuação desse profissional, saber se ele alcança a autorrealização e tudo mais, a gente tem que ver quais são os problemas do dia a dia dele. Aí a gente entra em outras etapas, que seriam etapas descritivas ou etapas explicativas. Mas a primeira etapa em qualquer pesquisa, e aí eu falo pesquisa, óbvio, a gente está no instituto, na área acadêmica, mas isso a gente faz em todos os aspectos da nossa vida. Então, a primeira etapa, que seria a etapa exploratória, é a formação de conhecimento sobre um determinado fenômeno ou sobre um determinado objeto. Então, a gente quer conhecer mais sobre algo, a gente faz essa parte exploratória. Se vocês quiserem conhecer mais o namorado ou a namorada, vocês vão tentar puxar a ficha corrida dele pelos diversos canais, né? YouTube, Facebook, Instagram, sei lá. Todas essas redes possíveis e imagináveis, a vizinha, a prima, a tia, enfim, vocês vão buscar diversas fontes lá tentando formar o que seria o conhecimento inicial sobre aquela pessoa, né? Seja homem, seja mulher, seja lá o que for. Então, aqui em relação ao objetivo, natureza, aí a gente já tem pesquisa mais qualitativa, mais quantitativa, as técnicas, a gente tem diversas técnicas de execução da pesquisa. Então, na verdade, em relação ao objetivo, é que a gente tem essas três etapas, que seria a etapa exploratória, a etapa descritiva e a etapa explicativa. Vamos para a questão 5, aí depois a gente volta para 7, não, acho que é isso. 5 a gente já fez. Então, bora para 7. A 7 teve bastante erro, mas porque ela tinha que complementar uma pesquisa. Aliás, uma pesquisa não, uma lacuna, né? Uma linha. Bom, pessoal, aqui a resposta era pesquisa ou pesquisa científica, em maiúsculo, minúsculo, como vocês quisessem colocar. Quando a gente quer saber algo, a gente executa um conjunto de ações. Esse percurso de sair de um lugar para buscar essas informações é o que a gente vai chamar de pesquisa ou de pesquisa científica. Então, toda vez que a gente busca essas informações, ou em razão de um problema, a gente costuma dizer que isso é pesquisa. Professor, mas poderia ser o método? Não, o método é como se fosse a ferramenta que nos vai apoiar nessa busca, sabe? Por exemplo, eu quero conhecer o mundo, então eu vou fazer uma viagem. Então, quero conhecer o mundo, é o meu problema, eu vou fazer uma viagem. O meu método vai ser como que eu vou fazer essa viagem, com quais recursos. No meu caso, eu gosto muito de viajar de mochilão, né? Estilo mochileiro. Então, a minha viagem, até agora mesmo, eu cheguei em Confresa com uma mochila e uma bolsa de viagem. Então, tudo que eu tenho está nela, né? Isso me garante coisas que eu acho interessante, como, por exemplo, mobilidade, eu tenho mais liberdade. Oi? Tá parecendo meu avô, é só uma mochila e uma malinha. Exato, e assim, só foi isso porque eu tive um mochilão, daqueles de mochileiro, e eu tive que me desfazer dele. Mas senão seria só um mochilão mesmo. E aí várias pessoas fazem isso ao longo do mundo. Tudo que tem está naquela mochila.
Isso garante que a gente vai até onde as nossas pernas cheguem e a gente consegue carregar a mochila, né? Então, a mochila, ela não é a minha busca, não é ela que vai me fazer conhecer o mundo, mas ela é um instrumento de apoio para essa minha jornada. Então, a pesquisa é aquilo que a gente quer realmente conhecer, para resolver um problema que a gente tenha, seja qualquer problema. Tem problema mais prático, como, por exemplo, conservar alimentos, e tem problema como, por exemplo, explicar por que o ser humano precisa da religião. Percebam, esse problema é um problema muito mais abstrato, porque aí eu tenho que entrar na discussão sobre se existe uma essência do ser humano e se essa essência se liga com algum aspecto divino ou não. E a ciência, ela busca isso, tá? Embora alguém possa achar, mas sei lá, ninguém mais discute isso, não. Continua discutindo. Até tem cientistas que tentam provar a essência de Deus, a partir da partícula de Deus e tudo mais. Bom, mas o que eu queria falar aqui, a pesquisa, pessoal, é esse conjunto de ações para a gente tentar chegar à solução de um problema. E a gente só soluciona ou resolve um problema se a gente melhora o nosso conhecimento. Quando a gente sabe mais sobre as coisas, a gente consegue atuar mais nelas. Então, beleza, a pesquisa é esse percurso com um conjunto de ações, visando construir um conhecimento, mas não é um conhecimento para ficar preso e tudo mais, é um conhecimento para resolver determinado problema, angústia, uma questão social importante, por aí vai. E a gente precisa de recursos, esses recursos são instrumentos, são métodos, e aí o método científico é esse apoio, essa ferramenta que vai servir para a gente alcançar o objetivo da pesquisa. Então, nunca confundam o método científico, que é aquela ferramenta, aquele instrumento, é o que vai te auxiliar a conseguir executar a pesquisa, com a pesquisa em si. As coisas não se confundem. Beleza? Ainda estavam lembrando aqui dos conteúdos? Acharam tranquilo? Acharam difícil? E aí, galera? Acho que tá tranquilo. Vou rever a aula. Certo. Então, bora lá. Vou encaminhar aqui. Como é nosso primeiro encontro, não vou passar muito mais de 1h30, não. Vou lançar aqui a proposta de atividade que para alguns pode ser a conclusão da disciplina. Vocês lembram que na primeira parte vocês fizeram um possível projeto de pesquisa, não lembram? Sim. Beleza. Para alguns foi meio traumático, para outros acho que deve ter sido um pouco mais tranquilo. É a primeira experiência de vocês, até aí tudo bem, tranquilo também. Mas a nossa ideia, que foi até antecipada, desde o momento em que eu soube que nós estaríamos juntos, graças a Deus, em mais um semestre, foi que vocês conseguissem executar a pesquisa ou parte dela. Beleza? Todos lembram que buscaram uma questão que consideraram importante, correto? E aí eu pergunto, Mariana, qual era a tua questão importante que tu gostaria que tu colocaste para pesquisar lá no primeiro semestre? Professor, não lembro. Alana. Se eu não me engano, foi algo relacionado à mudança de temperatura com alergias respiratórias. Na verdade, seria, então, alergias respiratórias devido à mudança de temperatura, né? Que seria, tipo, o clima vai ser o conjunto daquelas condições que são mais estáveis, mas o tempo, ele realmente varia bastante. E essa variação do tempo em determinadas estações do ano, ela pode ocorrer de maneira mais, com amplitude maior. Por exemplo, um exemplo que eu tenho bem claro é no Acre. Vou usar os exemplos do Acre. No Acre, a gente, nos meses, acho que de agosto a
acho que, especialmente em agosto, acho que de julho a agosto costuma chegar bastante frente fria. E aí tu tens um dia que começa com uma temperatura de 26, aí lá pelas 9 horas, 10 horas já está na casa dos 30, pelo meio-dia já passou dos 35 graus, e aí chega a frente fria. E aquele mesmo dia vai encerrar com uma temperatura de uns 15 graus. E aí no dia seguinte aquela temperatura já vai chegar na madrugada do dia seguinte a 9, 10 graus. Então, isso aí afeta bastante o sistema imunológico das pessoas, especialmente crianças. Então, tem muito problema, garganta, respiratório, pulmonar, né? E por aí vai. Então, essa a alteração do tempo em determinadas estações do ano, ela pode causar determinados problemas respiratórios, junto com outras coisas. Então, é uma questão interessante, tá, o Alana? E aí eu pergunto, naquele período eu pedi que buscasse fontes. Tu lembras de ter buscado fontes? O que que elas diziam? Lembro sim, eu usei o Google Acadêmico, na verdade, procurei algumas revistas na internet que falavam sobre, mas eu não lembro exatamente todo o conteúdo que estava nas revistas. Não, todo não, mas lembra assim, alguma coisa geral, tipo assim, será que assim, óbvio, não tô esperando que tu lês tudo, pelo amor de Deus, já tô até quase chorando aqui só pelo fato de ter lembrado e de ter buscado um Google escolar, né? Que já é uma fonte um pouquinho melhor, considerada um pouco melhor. Mas naquele momento lá em que tu leste alguma coisa, tiveste alguma ideia sobre isso, tipo, tem solução para esse problema? A gente tem, ou então, o que causa realmente o problema respiratório? Entendeu? Por que uma mudança de temperatura causa um problema respiratório? Chegaste a ter alguma conclusão sobre isso? Eu me lembro de ter achado coisas assim durante a pesquisa, de ter achado conclusões e por quê. Mas agora, o motivo, tipo, geral, eu não lembro. Entendi, beleza, beleza. Não, mas, já está, assim, muito do meio para o final do caminho, tá? Já gostei muito, muitos parabéns. Rânia, lembras o que era a tua pesquisa? Não pode falar agora? Lembra, assim, sobre... Não, relaxa, depois tu falas. Pessoal, alguém mais lembra o tema da pesquisa e quer comentar algo? Afinal, vocês vão fazer as atividades. Aqui a gente está mais para testar, tá? E aí eu vou jogar aqui a Foi proposta. sobre o Aí vocês governo, veem professor. sobre o governo. O Foi sobre o governo pode governo. ser milhões de coisas, mas o que? O governo fazendo o quê? Foi sobre a pandemia. O Eu tava governo e tentando a lembrar o pandemia. título. Ah, tá. Não precisa ser Eu tava tentando lembrar o exatamente. título do meu trabalho. Não precisa ser exatamente o título, pode ser assim, Mas qual era a questão que tu queria saber sobre o governo, porque governo pode ser a visão dele sobre a educação, sobre se ele dá dinheiro para os pobres, se em vez de dar lembrei. dinheiro... Oi? A fragilidade governamental de Mato Grosso. Acho que foi isso bem. Fragilidade governamental. Mas qual... Governamental, Mato Grosso. Tudo Por que tu sobre a achaste que o saúde. governo... Ah, tá, em saúde, não é? Chegaste a buscar Tema que fontes? colocou foi o meu pai. Usei. De qual site, por exemplo? Para pegar os dados da. Ai, professor, não vou lembrar. Eu peguei daquele acadêmico que o senhor mandou, aquele Google acadêmico lá. E sobre o tanto de mortes do Covid, eu peguei no Google mesmo. Não sei qual que é. Entendi, Exatamente. beleza. Mas o tema, quem criou o tema, abordando isso, foi meu pai. Tranquilo. Maria Clara, eu acho que é tu que a tua mãe participa da especialização? Não. Não? Achei que era.
Beleza. Aproveitando que tu respondeste, é sobre o que foi tua pesquisa? Sobre a importância da fisioterapia nos pacientes com sequela, que teve sequela do Covid. Legal. E aí tu chegaste a buscar fontes. Uhum. E teve alguma conclusão? Tipo, tinha algum trabalho que dizia, tem que fazer, não tem que fazer? O que que dizia? Eu nem lembro, professor, eu pesquisei tanta coisa. Mas acho que teve tem uns links aqui que fala, assim, que era importante, porque tem pessoa que ficou com, sei lá, eu não lembro, não, é muita Sequelas. coisa. É isso. Entendi. Beleza. Tá. Vamos pegar aqui um... Ô, Eduardo, como é que está o teu áudio aí, cara? Antônio Eduardo. Não tô podendo falar. Tudo bem. Henrique. Está entre nós? Pode falar? Não lembro o meu. Beleza. Galera, então é o seguinte, bora lá. Qual é a minha proposta para quem quiser eventualmente finalizar a disciplina de maneira mais abreviada? A gente teve vários encontros, a nossa disciplina, a base teórica dela seria essa que a gente trabalhou, claro que tem a base da execução da pesquisa, e aí, deixa eu compartilhar a tela inteira. Estão vendo a minha tela, não estão? Sim. Sim. Beleza. Pessoal, a gente está com um evento que ele é um evento muito importante no calendário acadêmico do IF. Ele é exatamente a GEMPEX, que é a Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão. Ela vai ter uma programação até bastante ampla, com mesas redondas, com palestras, minicursos, e também tem uma parte de submissão de trabalhos. Na segunda parte da disciplina, eu tinha antecipado para vocês que vocês iam ter que executar a pesquisa e gerar o relatório dessa pesquisa. O que eu proponho para a galera que queira ser, professor, quero me livrar o quanto antes, começar minhas férias e por aí vai. A gente tem uma participação nessa GEMPEX que é composta de submissão de um resumo. Submissão é enviar um resumo. Esse resumo é um texto. Professor, o que é o resumo? Resumo é um texto, um padrão único, como se fosse um parágrafo único, que ele tem um total de palavras e ele fala sobre um assunto. Mas dentro desse falar sobre um assunto, ele tem que atender diversos requisitos. Como, por exemplo, ele tem que dizer qual é o tema do resumo. O tema do resumo está relacionado com o problema da nossa pesquisa. No caso da Alana, por exemplo, o tema dela é sobre alterações no tempo ou sobre problemas respiratórios causados por alterações nas condições climáticas ou no tempo, né? Se não quiser usar a mudança do clima, porque a mudança do clima é uma questão mais complexa, né? O clima ele demora muito tempo a ser alterado. O tempo não, de um dia para o outro, a depender da estação do ano, a gente tem alteração. Então, digamos que a temática, o problema da Alana está nessas complicações ou nos problemas respiratórios causados em razão da mudança do tempo. Beleza? Bom, esse é o tema, está bem delimitado. Professor, ela pode dizer mais? Pode, ela pode trabalhar só com crianças ou idosos, que às vezes são grupos da sociedade que têm maior vulnerabilidade, não é? A Covid está provando isso, especialmente em relação a idosos ou pessoas com outro tipo de comorbidades.
Só um instante, deixa eu dar uma tossida aqui, para vocês não ficarem surdos. Pronto, tosse ok. Bom, beleza. Então a Alana já disse o que é importante para ela, sobre o que ela pesquisa e tudo mais. Bom, agora ela tem que justificar. A justificativa em um texto, ela diz assim, ó, eu busquei sobre isso porque, segundo um relatório lá do Ministério da Saúde, ou um site, ou um outro lugar, nos meses X, os hospitais ficam lotados com pessoas buscando isso, ou podem ter pneumonia e o governo gasta muito, ou, enfim, tem que ter um motivo que explique por que ela quis pesquisar isso. Esse motivo está dentro do que chamam de justificativa. O objeto de estudo, então, ela já sabe que ela vai trabalhar sobre problemas respiratórios, mas problemas respiratórios podem ser vários, como, por exemplo, alergia. E aí ela pode dizer assim, ó, eu vou estudar sobre alergias, alergia de natureza respiratória, causadas por mudança do tempo. Então, esse vai ser o objeto. E ela vai trabalhar só com, sei lá, idosos. Então, ela já deixou o objeto de estudo dela bem claro. Isso tudo escrevendo no mesmo texto. Ela vai dizer, ó, o meu objetivo era descobrir causas e propor tratamentos. Então, apontar quais os tratamentos que os estudos científicos estão indicando. Como que ela vai chegar a esses objetivos? Pesquisando nos artigos do Google escolar, selecionando tais e tais e por aí vai. E no final ela traz a parte de resultados finais alcançados, o que ela descobriu sobre esses problemas respiratórios e o que ela deixa de contribuição. Não é um texto muito difícil. No entanto, ele é um texto que ele depende de etapas anteriores. Por isso que eu comecei a perguntar para vocês, qual era o tema? Buscou fontes? O que essas fontes diziam? E perguntei para a Alana, mas a que conclusão tu chegaste? Acho que Maria Clara também. Eu perguntei, precisa mesmo fazer fisioterapia? Fisioterapia vai resolver? Porque a gente quer saber se depois de todo esse trabalho, se depois de alguém ter gastado tempo lendo os artigos, escrevendo um resumo, se aquilo é útil, se aquilo é importante. Entenderam? Então, a minha proposta é que vocês façam o resumo da pesquisa. Isso aqui para quem quiser terminar bem rápido, porque eu vou falar das datas, aí realmente é algo que começa e termina rápido para quem se dedicar e tiver interesse. Não é algo que necessariamente vai ser feito por todos, tá? Só que aí os demais ficam com trabalhos diferentes e até que vão ocupar mais tempo e mais trabalho. E vão dar mais trabalho. Bom, tem que escrever o resumo, não é um resumo grande, ele tem em torno, acho que de 150 a 300 palavras, então ele é muito... Vocês estão vendo a minha tela, não estão? Sim. Então, esse resumo, galera, ele é mais ou menos esse tamanho aqui mesmo, ó. Ou seja, não é muita coisa. Só que não é qualquer bobagem que entra nele. Tem que ser resultado de um trabalho. E esse trabalho vai ter que dizer o tema, o problema, a justificativa, o objeto, os objetivos, a metodologia e as conclusões. Tem que conseguir fazer tudo isso aqui e escrever nesse tamanho que vai ser... Ó, esse daqui está com 268 palavras. Ele só aceita até 300 palavras. Então, sempre vai ser um texto bem curto mesmo. O que ele vai dar de trabalho é porque a gente escreve esse resumo a partir, tentando sintetizar tudo aquilo que a gente pesquisou. Beleza? Então, essa é uma das possibilidades. Então, fazer a pesquisa, submeter esse resumo. Aí, no caso, para a execução da pesquisa, eu prestaria um apoio maior. Então, a gente teria aqui, no mínimo, 2 autores. E ele precisa ser apresentado. Então, fez isso, escreveu o resumo, a gente aprovou aqui na disciplina.
e apresentou na GEMPEX, nota 10 em todos os bimestres. Essa é a primeira proposta. E aí, assim que submeter e for aprovado lá, fica faltando só a apresentação que ocorre, acho que de 18 a 20 de novembro. A submissão, galera, que é o envio desse texto, está aqui, ó, até o dia 31/10. Então, teria muito pouco. Aí, o que eu pedi para a comissão? Eu disse, tem alunos que fazem pesquisa e que, eventualmente, ou seja, não é obrigado, não é que vai acontecer, mas que tem potencial para gerar um bom resumo. E aí, eu pedi mais uma semana, além dessa semana do dia 31, incluindo o final de semana. E aí, previamente, eles meio que autorizaram que a gente fique até o dia 7 de novembro para entregar. Mas, assim, isso aqui ainda precisa da autorização de um grupo. Mas o presidente da comissão meio que já aceitou e vai levar para o grupo, e eu faço parte do grupo. Né? Não deveria, na verdade, não deveria votar, né? Porque eu sou o maior interessado. Mas qual é a minha ideia? A minha ideia é vocês executarem a pesquisa que vocês já geraram no primeiro semestre e, a partir dela, vocês ganharem a nota. E aí, se vocês tiverem publicação, essa publicação de vocês, ela já serve como um dos requisitos para concluir o curso, que vocês precisam de horas complementares e tudo mais. Então, assim, no final da história, pode ser um trem muito legal e vocês já vão ter um currículo diferente dos colegas de vocês. Andrew, fiz uma pergunta. Então, aquele trabalho que a gente fez, tipo, não vai valer nota? Vai valer nota isso que a gente vai fazer agora? Não. O que eu falei foi, para quem for executar, fazendo resumo, encaminhando para a GEMPEX, se for aprovado e se fizer a defesa lá de 18 a 20 de novembro, automaticamente eu substituo em todos os bimestres por nota 10. Professor, não vou fazer. Aí a gente avalia as atividades lá que ficaram para o primeiro e segundo bimestre. Porque o que a gente fez no semestre passado é para o primeiro e segundo bimestre. A gente tem que ter atividades para o terceiro e quarto bimestre. Entendeste? Sim, agora eu entendi. Beleza. E como que faz para enviar esse documento para esse lugar aí? Não, esse documento, aí a gente tem que executar a pesquisa, que, por exemplo, no caso da Alana, o que seria a pesquisa dela? Ela já perceberam que ela delimitou bem o tema dela, não perceberam? Sim. Problemas respiratórios causados por alteração no tempo. Pode delimitar melhor? Pode ficar um tema mais restrito? Pode, se ela quiser tratar só de problemas respiratórios de crianças, ou então pessoas com asma, que devido à alteração do tempo, agravam os problemas respiratórios. Pode ampliar. O problema de você restringir muito é que depois você precisa achar artigos, pelo menos um ou dois, e aí eu vou orientar essa parte, você precisa achar fontes que tratem disso. Porque você não pode querer falar de problema respiratório e o teu artigo tratar de, sei lá, campeonato de futebol. Você tem que achar coisas relacionadas com aquele teu objeto de pesquisa. Aí ela vai ler 1, 2 artigos, aí vai dizer, a causa desse problema, essa alteração climática, alteração no tempo, ela em determinados organismos, ela faz isso, isso e isso. Só que não é ela pesquisando, ela não é doutor, não é cientista, mas ela leu o trabalho do doutor. Então ela chega a essa conclusão. Tá, beleza, então consegui dizer por que as pessoas sofrem dessa forma. E por que alguns sofrem e outros não. Né? Porque não é todo mundo necessariamente que tem esses problemas respiratórios. Aí o ponto final, mas o que os estudos dos médicos, dos doutores, diz que pode ser feito? Ela vai dizer, tem tratamentos que já existem, que são com chás, que são com broncodilatadores, ou outras coisas. Aí ela vai trazer isso no resumo. Então, o trabalho dela, se ela conseguir escrever um texto de até 300 palavras, com essas informações todas, já fica muito bom. E ela vai apresentar isso em, sei lá, agora eu não lembro o tempo, se são 5 ou se são 15 minutos. Mas normalmente acho que são 5 minutos, tá? Que é um tempo bem reduzido mesmo.
fez essas 2 apresentações, todos os bimestres dela ficam com nota 10. Essa daí é uma possibilidade, tá, galera? Não é obrigatoriedade. Mas quem, no caso, professor, não quero não quero fazer, nem escrever o texto, não quero fazer a apresentação. Bom, aí a gente faz outras atividades que vão incluir a apresentação do mesmo jeito, só que não nas Genpex, mas nos vídeos lá que eu peço de vocês ao final. Então, essa atividade eu achei legal, aí sendo bem sincero, primeiro, porque vocês mostram para o IF, a gente, né? A gente como um todo, né? A gente mostra para o IF que a gurizada do primeiro ano, o pessoal do ensino técnico, pode fazer algo legal, tal qual o pessoal da engenharia, o pessoal da agronomia, o pessoal da licenciatura, e por aí vai. Porque a gente também pesquisa, a gente também lê, e a gente também forma um conhecimento. Então, essa foi a minha ideia. Se não for no caso na Genpex, a gente vai fazer a pesquisa e vai gerar um relatório da pesquisa e vai gravar o videozinho do mesmo jeito, entenderam? Só que na Genpex eu acho que ele fica bem resumido o trabalho de vocês e acaba até bastante antes a disciplina, porque quem submeter até, acho que o 6 ou 7 de novembro, vai ficar faltando só a parte da apresentação para fechar as notas. E aí tem garantido uma nota muito boa, porque a Genpex ela é avaliada por diversos professores. Então, se o trabalho for aprovado, eu já considero que para mim é nota 10. Cumpriu todos os objetivos de uma disciplina que ensina a galera a fazer pesquisa. Alguma dúvida? Aí, se não for aprovado, Levanta a mão, quem quiser perguntar aí. Deixa a Rania falar primeiro. Beleza, Rania. aí se não for aprovado, vai continuar com a nota do bimestre, né? Tipo, vai ser avaliado um por um os trabalhos que a gente fez. Então, Fica assim. só um instante, deixa eu só tossir um pouquinho. A minha ideia é que a gente submeta, que seria o envio, só depois que eu autorizar. Por quê? Porque eu vou ler o texto e vou saber se tem condição ou não. E aí eu peço, melhora isso aqui, às vezes se for o caso, até auxilio na escrita. E aí eu faria essa avaliação. Então, se eu entender, não, esse texto aqui não tem isso e isso. Aí eu te digo, faltou o objetivo, faltou a conclusão, faltou a indicação de melhoria, faltou dizer quem era o autor que foi lido, entenderam? Então, assim, se não tiver esses itens, a gente nem faz a submissão, aí faz a avaliação normal, porque vai fazer a execução da pesquisa e vai gerar o relatório e gravar o vídeo. Beleza? Mariana. Beleza. Professor, o senhor explicou, eu tentei entender, mas não deu certo. Esse resumo sobre o nosso trabalho é obrigatório fazer? Para a Genpex, não. Quem fizer, livre da disciplina. Já concluiria agora, né? Ficaria faltando só a apresentação na Genpex. É uma possibilidade, é uma alternativa. Professor, não quero fazer. Aí executa o projeto que fez no primeiro semestre, gera um relatório e grava o vídeo para a apresentação da pesquisa do mesmo jeito. A diferença é que não seria na Genpex. Mas aí, nesse caso, o vídeo sobre o nosso trabalho ia para o senhor avaliar ele. Exato. E o que é essa Genpex? A Genpex é a Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão. Ela tem, é como se fosse um evento, né? Vamos pensar nele presencial. Seriam como se em vários dias, às vezes uma semana, 3 dias, o campus ficasse dedicado só para esses eventos. É como se fosse a feira de ciências da escola, só que um pouquinho melhorada. Então, vai ter palestras, tem cursos, e tem apresentações de trabalho das pesquisas que os alunos e professores estão desenvolvendo. Então, no caso, a Genpex seria para nós ir lá na escola apresentar. Vai ser tudo virtual. Não, então vou fazer o resumo, então. Beleza? Quem for tendo interesse e disser assim, não, eu realmente fiz as minhas pesquisas direitinho no primeiro semestre, eu tenho condição de fazer isso, já manda mensagem que aí a gente já recupera e eu começo a parte de orientação. Não dá muito trabalho se fez as leituras, tá, galera?
quando vocês fizeram o projeto, teve as atividades que eu pedi que vocês... Eu até tenho a coleção lá dos vídeos que vocês gravaram, dizendo, ó, a minha questão de pesquisa era essa, e eu busquei esse vídeo e esse texto aqui. Então, isso aí vocês fizeram na parte inicial da disciplina. Só se alguém eventualmente não fez. Ah, professor, mas está com os dias e tal. Mas quando a gente fez, é muito mais fácil a gente lembrar do que a gente fez do que começar do zero. Só respondendo aqui, a Maria Clara, professor, quando o senhor vai lançar os nossos do primeiro e segundo bimestre mesmo? Bom, muito provavelmente lanço todos em conjunto, tá? Primeiro, segundo, terceiro, quarto bimestre. Tudo junto, no caso, né? Isso, exato. Ordem, acho que é Rânia e Raíssa. O Solano, não dá, cara. O pessoal tem aceitado muito, eu não sei se é medo de aparecer na câmera, o pessoal tem aceitado muito fazer a apresentação sem abrir a câmera. Então, dá certo, assim, não quero fazer a apresentação, me expor e tudo mais, então faz a apresentação com a câmera fechada, mas precisa necessariamente da apresentação. Raíssa. Professor, esse trabalho em si foi feito em grupo, né? Não. A gente fez, os projetos eram todos individuais. Tem câmera nem microfone? Uai, acho que dá para fazer do IF. A gente vê se for o caso. Mas no telefone tem, uai. Enfim, pode fazer a avaliação normal, executando a pesquisa, o relatório e gravando o vídeo lá no final. Diga, Rania. Eu esqueci, desculpa aí. Tran- Ah, lembrei, professor. Diga. Eu esqueci de novo. Henrique, professor, solicitei transferência, então precisa das notas antes do dia 5. No caso, dia 5 é o último dia do prazo que o IF deu. Esqueci. Bom, então ele deve ter repassado lá, porque esses dias a gente fez lançamento de notas, só que eu não lembro se era agropecuária ou agroindústria. Então, os que estavam pendentes de lançamento, aí eu peguei as atividades que haviam sido entregues, corrigi e lancei as notas. Então, para quem pediu transferência, esses trabalhos estão com nota sim, só que não lembro teu nome não, entre eles. Então, mas vou verificar aqui, professor Walterson, não é? Acho que os que eu fiz... Não, acho que era do professor Walterson, sim. Acho que era até da agroindústria. Enfim, mas eu verifico, tá? Quando tem esses prazos, aí normalmente a galera reforça e a gente... Luiz Henrique Alves. Deixa eu verificar aqui, já, aproveitando. Professor, Diga. eu não entendi muito bem. Tipo, se a gente quiser fazer o resumo e mandar pro Genpex e não for aprovado, mesmo assim a gente vai ter que fazer a outra parte que o senhor falou? Ah, beleza. Como eu vou auxiliar na escrita, a gente só vai submeter se tiver condição de ser aprovado. Se eu disser assim, isso aqui tem condição de ser aprovado, pessoal, dificilmente, quase impossível mesmo o trem não ser aprovado, tá? Ok. E assim, professor, mas aí o senhor disse que não estava muito bom, aí beleza, a gente não submete para a Genpex, mas você já ficou com a orientação para executar a pesquisa, que é o que quem não fizer na Genpex vai ter que fazer. Então vai servir de toda forma. Diga, Rania. Lembrei, agora é sério, eu lembrei. Eu nunca tinha feito um projeto desse que o senhor aplicou no começo do ano, mas eu acho que o meu ficou até bom, porque eu nunca tinha feito um. Eu gostei do meu agora, se você gostou. E ficou bom, é outra história. Uai, assim, galera, sem desespero, tá? Ninguém nasce bom, ninguém nasce pronto. Então tem condição de melhorar. Se vocês fizeram e gostaram, já é um excelente sinal, tá? Aí a gente pega e começa a retomar essas escritas. Eu vou fazer um checklist
E aí, tipo assim, o texto de vocês apresenta isso, isso, isso. Aí vocês vão conferindo se o texto está apresentando ou não. Aí vão ajustando. Não é tão difícil, não. Mas, enfim, a gente tem alguns dias para executar essas ações. E aí a gente pode ter orientação todo dia com determinadas pessoas. Então, não é o fim do mundo, é até relativamente tranquilo conseguir isso, tá, galera? E se passar pelo meu crivo, na teoria, eu acho quase impossível mesmo os outros professores reprovarem, tá, o trabalho. Bom, Luiz Henrique, não, assim, né, não é achando bom, né, me achando muito bom, não, mas é porque tem um padrão, tá? Tipo assim, tem coisas que você aprende que ela é praticamente, tem um padrão, tem uma forma de fazer. Então, se você aprende a forma de fazer, não tem como aquilo dar errado. Entenderam? Então, é mais ou menos nesse sentido que eu estou dizendo. Eu sei olhar se tem o objetivo, se tem o problema, se a redação do problema está boa, se apresenta a metodologia. Então, isso eu sei. Não tem como dizer que não sei, porque eu gastei o meu tempo estudando isso. Foi mais ou menos boa parte que eu fiz em grande momento da minha vida acadêmica, né? Então não tem como dizer que não sei, senão nem estaria aqui. Então, tenho condição de auxiliar nesse ponto. Bom, Luiz Henrique, eu estou com os 3 nomes que foram encaminhados, cara. Não estava o teu, não, mas eu vou perguntar do professor Walterson. Talvez tenha uma outra mensagem. Os 3 que tinham chegado, acho que era exatamente Amanda, Luiz Eduardo, o Roman, sei lá, e Gabriel Freitas. Então, a gente estava com esses 3 represados, ou seja, para atender, eu fiz o atendimento e lancei as notas, primeiro e segundo bimestre, já toquei adiante. Todos? Não estão todos lançados, não, só desses que tinham prioridade. Prioridade assim, né, porque eles já estão caindo fora e precisam desse lançamento. Beleza? Então, galera, eu vou encerrar a gravação. Peraí, rapidão. Eu tenho uma dificuldade porque em questão de pontuação e em questão de ficar repetindo palavras. Só que aí, sempre quando eu termino um trabalho, eu peço ajuda pro meu pai para corrigirem. Aí ele corrige meu trabalho e fala, você podia trocar essa palavra por essa. Aí, por isso que, às vezes, os meus textos não saem com palavras repetidas, porque meu pai me ajuda. E pontuação correta porque ele corrige. Entendi. Então beleza, já tem até um auxiliar aí para... Auxiliar não, né? Que o cara deve ser bastante inteligente, mas já tem alguém para nos apoiar nessa atividade. Beleza, galera, então vou interromper aqui a gravação, ficar à disposição para a gente tirar dúvida no grupo do WhatsApp e vou fazer o checklist, que aí com instrução adicional e a gente vai conversando e ver quem é a galera que vai fazer, que aí diariamente eu consigo auxiliar vocês na escrita do resumo. Só mais uma dúvida. Diga. Esse negócio tem quantos dias para entregar? Então, o primeiro prazo que eles tinham dado iria até o dia 31 agora. A nossa disciplina é 2 semanas, não é? De execução remota. Depois disso, a gente teria provas, as avaliações e provas finais. Provas finais a gente só vai fazer lá entre, acho que janeiro e fevereiro. Finalzinho de janeiro e início de fevereiro, que tem um período de férias docentes e final de ano. Então, beleza, a disciplina iria ter aulas em 2 semanas, começando nessa e na próxima semana. E aí, pensando nisso, eu disse, eles fizeram uma parte de pesquisa, porque fui eu que levei a proposta, né? Eles fizeram uma parte de pesquisa no primeiro semestre, e agora eles precisariam fazer o relatório e a apresentação dessa pesquisa. A gente tem 2 semanas, e a GEMPEG só aceitaria até o dia 31, que seria durante a nossa primeira semana. Eu pedi mais uma semana, e aí o presidente da comissão gostou da ideia, gostou mesmo, assim, de ver o que vocês se interessam, como que vocês escrevem e tudo mais, e aí eu pedi mais uma semana, que iria até o dia 7 de novembro. Então, seria no período das aulas da disciplina mesmo. A principal vantagem, galera, é que a gente terminaria a execução das aulas da disciplina e vocês também já entregariam o trabalho, e se a gente mandar mesmo o resumo, ele já garantiria a nota de todos os bimestres e garantiria uma nota máxima. Professor, mas e se eu não tirasse nota máxima nos meus trabalhinhos? Bom,
aí já é um ponto favorável, um ponto positivo, não é? Até mais, Henrique. Já é um ponto favorável positivo, porque aí você substitui tudo. Porque um trabalho que é aprovado por vários professores, ele é um trabalho melhor que um trabalho avaliado por um só professor, não é? Acho que isso é meio que consenso, né? Se várias pessoas olham e aprovam, teoricamente é melhor do que aquele tem chance de ser muito melhor que aquele trabalho que só uma pessoa avalia. Então, se os meus colegas aprovarem o trabalho, para mim é nota 10. Eu tenho medo de. Vamos dizer lá que é 3 pessoas, aí 2 reprovam e uma aprova. Não, mas é por maioria também. Acho que normalmente se precisar de 4 aprovações, com a terceira já está aprovado. Ah, sim. Beleza? Então, galera, eu vou interromper a gravação, eu vou fazer o Era isso, checklist professor. e mandar para vocês. O checklist são os itens que tem que ter direitinho. Que aí vocês vão se perguntando, o meu resumo que eu já escrevi apresentou isso, não apresentou e tudo mais. Beleza? E aí a gente vai falando pelo grupo do WhatsApp ou em particular, se vocês quiserem. Ok.